Faltando aí mais 3 capítulos e estaremos encerrando este tempo de Josué. É muito interessante a gente afirmar e reafirmar o valor realmente da nossa fé. João Renato pode soltar aí a grande ideia, antes mesmo da leitura do texto, só para todo mundo ficar atento. Tudo que o Senhor nos prometeu nas Escrituras será cumprido. Tenha fé. Tudo o que o Senhor nos tem prometido nas Escrituras será cumprido. Tenha fé. Chegamos ao último capítulo de Josué, que trata da distribuição das terras. Voltando à tela principal, João Renato, por favor. Esta é a temática da mensagem. Tudo se cumpriu. Esse tema eu tirei da última frase do versículo 45, quando o texto diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. E aí vem a frase: tudo se cumpriu. Os levitas ficaram por último, porque eles eram a classe sacerdotal. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam do culto. Nesse período não havia templo, havia o tabernáculo. E as 3 classes principais de levitas tinham suas tarefas muito bem definidas. Mais tarde eu vou estar jogando uma luz nisso daí, que eram os coatitas, descendentes de Coate, tá? Eram os gersonitas, descendentes de Gerson, e os meraritas, descendentes de Merari, os 3 filhos de Arão. Você sabe muito bem que os levitas não receberam terras, porque a terra deles era o Senhor. Mas eles tinham que morar, não é? Eles podiam viver do vento e da brisa. Então as tribos doaram algumas cidades para eles. Quem tinha muito, doou muito. Quem tinha pouco, doou pouco. Ao todo foram 48 cidades. Dessas cidades, 6 foram destinadas às cidades refúgio. Acompanhem depois a última mensagem minha em Josué, no capítulo 20, sobre as cidades refúgio. Uma outra característica importante também para salientar é de que essas cidades eram espalhadas por todo o país, por toda a terra. Isso para que a presença, o serviço e o ensino dos levitas pudesse estar amplamente disponível. Então, caso houvesse necessidade de uma oração, de um aconselhamento, de um culto especial, de um rito de purificação, de um sacrifício que seja, sempre havia um levita ou levitas junto às pessoas. Por isso eles eram espalhados por todo o país. É muito interessante, amados e amadas, o tema da terra na Bíblia. Merece um destaque. Eu quero ser muito breve nisso daqui, mas ele é muito importante. A Bíblia começa com uma terra, o Éden. Termina com uma terra, a Nova Jerusalém. E no meio, ou entre essas 2 realidades, de um reino inaugurado no Éden e de um reino consumado lá na Nova Jerusalém, há o reino de Deus na terra de Israel.
Foram 3 as promessas de Deus a Abraão em Gênesis 12. Deus daria uma terra, Deus daria uma descendência e Deus faria de Abraão um nome. Abraão não conseguiu ver a terra. A única terra que Abraão conseguiu comprar foi a terra onde ele sepultou a sua amada esposa. E mais tarde ele foi sepultado. Isso daí dá uma mensagem, né? A única terra que Abraão viu foi a terra onde ele foi sepultado. Mas os seus descendentes amados receberam promessas. Moisés já havia profetizado de que a terra de 7 povos pertenceria a Israel. Moisés também não viu a terra. Moisés subiu por ordem do Senhor ao monte Bisca, lá na terra de Moabe, e viu de cima. E Deus disse para ele, está lá no final de Deuteronômio, você vai ver, mas não vai entrar. Você vai ver, mas não vai entrar. O reino de Deus tem a ver com esse projeto da terra. Esse projeto que foi apresentado a Abraão, como eu já disse. Na perspectiva, amados, da teologia bíblica, a terra de Israel é uma espécie de restauração da terra que fora perdida no Éden, em Gênesis 1:2. Mas ainda não é a terra em definitivo, que é a que está em Apocalipse 21, de 4 a 5, a Nova Jerusalém. É aquilo que os teólogos costumam brincar, chamando de, brincar no bom sentido, né? Do já e do ainda não. A terra de Israel, amados, ela é de fato uma promessa de algo que havia de vir. Abraão, ele cria numa cidade permanente, porque ele não teve nenhum lugar que ele pudesse chamar de seu. Ele foi um peregrino. Isaac, seu filho, foi um peregrino. Jacó foi um peregrino. Todos viram a terra, mas como que numa visão, numa promessa. Josué conquistou a terra. Deus mostrou a Josué que tudo, dando clique, João Renato, que o Senhor nos prometeu nas Escrituras, será cumprido. Moisés havia dito, amados, preste atenção nesse ponto aqui, detalhadamente como seria essa terra. Eu sei que você que conhece a história bíblica sabe que no livro de Juízes nós vamos ver essa terra ainda sendo conquistada. Somente em 2 Samuel 6-8 é que a terra de fato será totalmente conquistada. Mas havia promessa. E em Josué a gente tem uma realidade de algo que a gente pode chamar de o descanso do Senhor. Israel viveu, ou estaria perto de viver, um tempo de descanso, um tempo de deleite. E essa é a temática da mensagem de hoje. Se nós cremos que de capítulo 1 a 12, o livro de Josué pode ser resumido por uma frase: Deus luta por Israel. Do capítulo 13 até o capítulo 21, nós podemos resumir essa porção como Deus exorta o povo a lutar. 13 a 21. Deus chega para Josué e diz: olha, Josué, você já tem uma certa idade, mas ainda tem muita terra a ser conquistada.
Deus lutou pelo seu povo, continua lutando. Mas de 13 a 21 a gente tem Israel tendo que lutar. E aí você se lembra da minha mensagem, o imperativo do esforço, o perigo da indolência, o solo sagrado de Israel, da Palestina, precisou ser dividido. E aí tem alguns detalhes rápidos que eu preciso mencionar para você. A terra não podia ser vendida. A terra foi distribuída por sortes. Tribos maiores receberam maiores porções de terra. Tribos menores receberam menores porções de terra. Ninguém vendia como bem entendia. As famílias ficavam morando na terra, amados, a vida inteira. Isso fazia parte da reverência que aqueles homens tinham para com a terra do Senhor. O outro princípio que é muito importante é o princípio da igualdade. Ninguém era um latifundiário, por exemplo, ou se tornava um latifundiário comprando a terra dos mais pobres. Ao menos nesse momento aqui. Mais tarde você vai ver, é só ler os profetas Amós, Miqueias e Isaías, que você vai ver que a coisa degringolou. E aí, poucos tinham muito e muitos tinham pouco. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Mas o princípio da terra era democrático. Democrático. Família grande, muita terra. Família pequena, pouca terra. Tudo para que a escravidão que o povo havia vivido no Egito ficasse para trás. Outro ponto importante também da relação da terra com Israel é de que a terra, um comentarista vai dizer, Elmer Martens, é concreta, ela é espacialmente definível. Isso significa que a vida com Deus acontece aqui e agora. Tudo é bem definido. Tudo é respeito ao próximo. Tudo é olho no olho. Respeito ao meio ambiente, à terra. O Salmo, por exemplo, que reforça muito essa ideia da terra, é o Salmo de número, por exemplo, 137, quando o povo vai dizer, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Versículo 4, o 5 e o 6. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, a terra. Eu não posso me esquecer de Jerusalém. Eu não posso me esquecer da minha terra, do meu rincão, do cheiro da minha terra. Por isso que Daniel, amados, em 605, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, a despeito de terem mudado o nome dele e dos seus amigos, não conseguiram mudar o caráter dele e dos seus amigos, porque ele havia saído de Jerusalém, mas Jerusalém não havia saído dele. Foi o Helder que pregou em Daniel 6, não foi? Ele abre as janelas na direção de Jerusalém. E 3 vezes ao dia o que ele fazia? Orava. Terra. Nós não temos muito essa questão da terra, salvo alguns, mas não é próprio da gente. A gente muda de cidade, a gente muda de estado, mas em Israel, ou o plano de Deus para Israel, é que a terra fosse algo relacionado à identidade
daquele povo. Por isso que em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, e um brasileiro que secretariava a ata da reunião lá na ONU, os judeus remanescentes da Europa, da antiga União Soviética e de outros países migraram para a terra onde hoje é o desenvolvido e democrático Estado de Israel. E por isso que eles brigam, é um barril de pólvoras, porque é a terra deles por promessa. Promessa dada por Deus. Eu não vou entrar em questões políticas e geopolíticas sobre o Estado de Israel. Deixo isso para outro momento. Mas aquela terra tem dono. Deus deu ao seu povo. Daí então, nós vamos ler aqui o texto, eu faço questão de ler, mesmo com detalhes que talvez nos passem despercebidos, é aquilo, até precisam passar, porque alguns realmente não nos são tão interessantes, é aquilo que eu já tenho repetido, é o tipo de passagem que para nós parece sem importância nenhuma, mas que para o povo de Deus faz uma importância capital. A divisão, João Renato, só para o pessoal ter uma ideia, primeiro o que Moisés prometeu, versos 1 e 2. E a gente vou dar o endereço do texto onde Moisés promete. Depois, João Renato, vem quais as cidades seriam para os levitas. E aí vou dizer aqueles nomes, os trava-línguas aqui das cidades, dos nomes. E depois, concluindo a partilha, 43 a 45, onde vai concluir com aquela expressão, tudo se cumpriu. Vamos lá. Capítulo 21 de Josué, fique atento aí, não deixe o seu irmão, a sua irmã adormecer. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram, o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandato do Senhor, foi Deus que mandou, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Sacá, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram às levitas essas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades, que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Criate Arba, Arba era pai de Anak, é o gigante, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com as suas aldeias dera Calebe, filho de Chefoné, como sua propriedade. Talvez você se lembre que Calebe pediu a cidade de Hebron. Assim aos filhos de Arão, sacerdote, deram Hebron, a cidade de refúgio do homicida, com seus arredores. Era uma cidade de refúgio. Líbna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores.
Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gabá com seus arredores, Anatote com seus arredores, Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade refúgio, do homicida com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer com seus arredores, Gibzaim com seus arredores e Bet-Horon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Tanak com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Colã, cidade refúgio para homicida, com seus arredores, Besterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Sacar deram Quizião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Realpe com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia, Guedes, cidade refúgio para homicida com seus arredores, Amote-Dó com seus arredores, Cartã com seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Jogueneão, com seus arredores, Cartá, com seus arredores, Dimná, com seus arredores, Nanal, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer, com seus arredores, Jaza, com seus arredores, Guedemote, com seus arredores, Befaate, com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade refúgio para homicida com seus arredores, Maanim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazé com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Era uma reunião bem representativa, não é? Moisés havia prometido e agora Eleazar, que é o sacerdote, junto com Josué, que é o líder militar do povo, convoca os representantes, os chefes de cada tribo. E em Siló, versículo 1, 2, reforçando em Siló. Tinha que ser em Siló. Siló era uma cidade onde o tabernáculo foi estabelecido antes da divisão final da terra. Você vai encontrar isso no capítulo 18 de Josué, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a
tenda do encontro, lugar onde Deus falava com o povo. Em Jeremias 7,12, o profeta vai dizer: mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. No princípio fiz habitar o meu nome. Você vai encontrar 1 Samuel, Siló, ainda em evidência. Eli, o sacerdote, morava em Siló e os demais sacerdotes ali. Então foi o primeiro lugar onde Deus estabeleceu então o padrão, o cronograma da divisão da terra entre as tribos. Muito interessante isto, né? Siló ficou no imaginário um lugar de encontro. Jeremias 7,14 diz: farei também com este templo, relacionado ao templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiem, com este lugar que dei a vocês, o mesmo que eu fiz com Siló. O texto não diz, mas me parece que Eleazar e Josué e os chefes das tribos foram rever os documentos e descobriram Números 35. E lá no capítulo 1 vai dizer que Moisés recebeu de Deus, e no versículo 2 diz a seguinte ordem, Números 35, 2. Ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Não vou ler o texto, mas de 6 a 8 diz de maneira clara como deveria ser. Vocês vão dar aos levitas 6 cidades para ser refúgio, e além dessas, vocês darão 42 cidades, perfazendo o total, conforme diz o versículo 41 do capítulo 21 de Josué, 48 cidades. Tudo muito bem definido, não é? Tudo bem acertado. Versículo 2 vai dizer: o Senhor ordenou por meio de Moisés. Versículo 8 vai repetir essa expressão: como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Olhe para mim, meu querido, a minha palavra, a sua palavra, pode não ter tanto peso, mas a palavra de Deus tem. Por meio de Moisés. Deus honra a sua palavra. Por isso que tudo que o Senhor prometeu nas Escrituras a seu respeito vai se cumprir. Tenha fé. O profeta Jeremias vai dizer de que Deus vela a sua palavra para cumprir. Deus não é homem para mentir, o livro de Êxodo, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus se compromete, Ele cumpre. Creia nisso. João Renato, as cidades, amados, foram divididas então nos 3 ramos, descendentes de Coate, de Gerson e de Merari. Apenas os coatitas eram sacerdotes, por isso que nem todo levita era sacerdote. Eu sei que eu estou repetindo muito, mas só para deixar claro, mas todo sacerdote era um levita. Os sacerdotes eram do ramo de Coate. Os outros, de Gerson e de Merari, ajudavam nos trabalhos manuais e nas demais funções de adoração no culto. 48 cidades, as cidades de refúgio, as 6, eram dentre as cidades levitas. Só para relembrar, que talvez você não esteve aqui, nem acompanhou a mensagem no YouTube, quem cometesse um crime sem intenção
não é? De forma culposa, mas não dolosa, não é, Mateus? Sem intenção de cometer, poderia buscar abrigo nas cidades refúgio. Alguém da família, que era chamado em hebraico do vingador do sangue, ele poderia, em nome da família, executar a pessoa, mesmo que ela tivesse cometido um crime culposo. Por isso que a pessoa deveria correr e se abrigar numa das 6 cidades de refúgio que ficavam estrategicamente espalhadas no meio da terra. Quando eles entravam na cidade refúgio e haviam placas anunciando refúgio, 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 haviam pontes sobre os rios, caminhos eram aplainados para que ninguém tivesse empecilhos para chegar lá. Uma vez na cidade refúgio, a pessoa seria protegido pelo sumo sacerdote. E enquanto o sumo sacerdote vivesse, ninguém poderia mexer com o cidadão, salvo se ele fosse julgado e condenado. E ao invés de culposo, ele seria doloso ou teria cometido um crime com intenção. Ele seria entregue para a execução, a pena de morte. Mas caso fosse julgado e absolvido, enquanto o sumo sacerdote vivesse, ele teria que ficar na cidade. Quando o sumo sacerdote morresse, ele poderia voltar para a sua cidade de origem e ninguém mais poderia tocar nele. Essa era a legislação. Então Deus estava determinando as cidades refúgio no meio das cidades levitas, porque isso fazia parte de um plano de Deus para preservar a justiça na sociedade de Israel. As terras, então, foram divididas assim. João Renato. E aí, nos versos 43 a 45, a expressão no versículo 43 que merece ser chamada a atenção. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra. Quem é que deu a terra, amados? O Senhor. Ela precisou ser lutada. Por ela precisou ser derramado sangue e conquistada. Mas ela já havia sido dada. Dada. E isso não poderia jamais ser esquecido pelo povo. Não havia sido amados e amadas pelos esforços, pura e simplesmente, embora houvesse necessidade de esforço. Mas foi o Senhor que agiu. Na memória cultica do povo estava o Salmo 44, 1 a 3. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias, com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Preste atenção. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Eu espero que você entenda isso, embora seja pergunta de $1 milhão. Eu já falei tantas perguntas de $1 milhão que você tem que estar anotando aí, porque nós somos devedores mesmo. Se Deus deu, por que eu tenho que me esforçar? Se Deus já me deu a salvação, por que eu tenho que buscar a santificação? Quando eu quero encurtar a conversa, eu digo, porque Deus mandou. E Hebreus vai dizer, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos cultivar a humildade, amados, e o entendimento de que é Deus quem age em nosso favor. Agora nós temos responsabilidades. O Senhor deu a Israel toda a terra, que sob juramento havia prometido dar a seus pais, mas olha o texto,
eles tomaram posse dela e habitaram nela. Precisaram tomar posse. Não adianta você ficar esperando que venha do céu aquilo que já foi lhe dado, já lhe foi declarado, agora tenha fé. Tenha fé. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que conquistar. Para mim, amados, não há nenhuma dificuldade no entendimento das Escrituras a respeito disso. É desde Gênesis. Deus criou o homem, colocou num jardim, e diz o texto, para o lavrar e guardar. Deus criou o homem, colocou no jardim, mas quem tinha que trabalhar? Era o homem. Lavrar e guardar. Então esse é o princípio, amados, que nós temos durante todas as Escrituras. Você acha que no céu você vai ficar tocando harpa o tempo todo na nuvem, voando com a asinha de um lado, voando com a asinha do outro? Apocalipse vai dizer que nós vamos servir a Deus na eternidade. E servir, no original, significa trabalhar. Ah, se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu dou uma coça nele. Deus inventou o trabalho. O pecado tornou o trabalho penoso. Mas quem criou o trabalho foi Deus. Do suor do teu rosto colherás. O efeito do pecado é que a gente tem que trabalhar muito, porque a terra é dura e o patrão é exigente. E muitas vezes é intransigente. Qual é a palavra que vai ser temática do livro de Josué? Esforça-te. Esforça-te. Amados, eu já falei muito sobre isso, não vou nem ficar insistindo aqui. Mas você precisa acordar. Tem adolescente aqui, tem jovem aqui, precisa acordar. Não adianta ficar, eu acho que eu vou fazer o concurso, eu acho que eu vou. Você acha? Essa semana o meu amigo pastor Ronaldo, lá do Junco, falou, pastor, ora pelo meu filho. Ele colocou na cabeça dele, recém-formado em Direito, que ele vai para a magistratura. Estou até preocupado com o menino. Preocupação de pai, natural. Sabe por quê? O garoto está trabalhando em 2 períodos e para estudar, Mateus, Mariana, para estudar, ele acorda às 4 da manhã e estuda até às 7. Ele quer alcançar a magistratura? Tem que estudar. Não é, doutora Miliane? Tem que estudar. Há exageros, não sei, ele está preocupado, uma série de coisas, o pai, mas nada a gente conquista sem esforço. Tem que acordar cedo, tem que ler. Às vezes eu compro um livro novo, leio 2, 3 livros de uma vez. Falo, Deus, isso é coisa de maluco, eu vou acabar confundindo um livro com outro, mas você precisa. E tem gente falando, pastor, eu não sei estudar. Estudar é liberar o cérebro. Você libera o cérebro com mais informações. O que eu vou dizer não é científico, não. O cérebro tem uma expansão, ele vai expandindo, se você estudar. A Débora deu o nome técnico aqui. Então não estou tão fora, não. Há um elemento de expansão. Agora você tem que ler. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Vamos lá que eu até falei demais nesse ponto. Versículo 44 diz que o Senhor deu repouso. Gente, primeiro o trabalho, depois o repouso. O que diz o texto? O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles, a todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Claro,
Depois do trabalho, depois do esforço, veio o repouso. Na Bíblia, amados, fala também de descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Em Êxodo 33:14, o Senhor diz: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Em Josué 1:15, o texto diz: depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. E aqui nós temos: o Senhor lhes deu repouso. Em Hebreus capítulo 4, versos 8 a 11, fala do descanso sabático, que nós vamos ainda obter na glória, amados. E o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 11: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Parecido Delcide Souza Lima disse que aqui nós temos uma exortação para que os crentes sejam diligentes. Nosso verdadeiro repouso está no céu. Na etapa, ele usa essa expressão, etapa vencida do plano de Deus. Chegará um tempo, amados, em que nós teremos descanso. Esse descanso aqui de Josué durou pouco tempo. O nosso descanso semanal é apenas um dia. Mas o nosso descanso eterno virá. E eu digo o quanto precisamos acreditar que tudo que as Escrituras nos dizem se cumprirá. Tudo se cumpre. Tudo se cumpre. Nenhuma, versículo 45 diz, olha, nenhuma promessa, repita comigo, nenhuma promessa falhou. Não vai falhar. Essa pandemia não vai parar a igreja. Alguns dos nossos irmãos foram. O que eu citei, o pastor Delcide Souza Lima, já falecido há algum tempo, o filho dele, pastor Dercinei, morreu de Covid. A filha dele, irmã Delcinalva, foi diretora do Seminário Batista de Niterói, morreu também nessa pandemia. Homens de Deus, mulheres de Deus, já estão no descanso. Mas nós ainda não estamos. Então a palavra de ordem é: esforça-te. João Renato, a primeira, nós temos garantido nosso acesso também a essa nova cidade. Ela já nos foi assegurada por Jesus. Olhe para mim, por favor. As cidades dos levitas, as demais cidades, nós também temos uma cidade. Nós vamos para lá. Apocalipse 21, versículo 10 diz, olha, e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Eu gosto sempre de lembrar do pastor Ivênio, que diz o seguinte: aquilo que as pessoas mais valorizam aqui na terra, nós vamos pisar na cidade celestial. Porque as estradas serão recobertas de ouro. Ah, amados. João Renato, você segura aí na cadeira. É reconfortante saber que tudo o que o Senhor prometeu nas Escrituras a nosso respeito irá se cumprir. Nenhuma promessa irá falhar. Nenhuma.
promessa irá falhar. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? A última tela. Olhe para Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é tudo que nós precisamos neste mundo. Nós precisamos, amados, ter, e eu vou usar uma expressão de John Piper, uma paixão consumidora por Jesus. Num dos seus sermões, John Piper diz assim, eu vou citar textualmente, só não vou movimentar os braços igual a ele, né? Mas ele diria assim, então magnifiquem a Jesus, admirando-o, mas não magnifiquem-no como um microscópio. E aí ele tem essa ideia lindíssima. Vocês sabem a diferença entre os dois tipos de magnificação, não sabem? Existe a magnificação do telescópio e a magnificação do microscópio. E é blasfêmia magnificar a Deus como um microscópio. E aí John Piper explica. Magnificar a Deus como um microscópio é tomar algo pequeno e fazer com que se pareça maior do que de fato é. O microscópio não faz isso? Não pega aquela célula pequeniníssima e você olha pelas lentes e elas crescem aos seus olhos? John Piper diz, se você tentar fazer isso com Deus, você blasfema. Porém, um telescópio, o que é o telescópio? O telescópio pega uma realidade grande, uma estrela, um astro do céu, enorme. E você olha pelo telescópio e você tem uma visão reduzida dele. O telescópio vira suas lentes para inimagináveis vastidões de grandeza e tenta simplesmente fazer com que se pareçam mais precisamente como são. É para isso que serve um telescópio. John Piper diz ainda no seu sermão, eu fico imaginando ele fazendo isso, né? Brilha, brilha, estrelinha. Nós olhamos para o céu à noite e as estrelas parecem meros pontinhos. No entanto, como você sabe, elas não são assim. A estrela não é desse tamanhozinho. Elas são grandes, muito, muito grande. E elas são quentes. Nós não teríamos ideia disso se um dia não tivéssemos inventado os telescópios. Os astrônomos olharam para elas, fizeram cálculos e pensaram, elas são maiores do que a Terra. Milhões de vezes maiores do que a Terra. E aí John Piper termina. É assim que Deus é. Sua vida existe para magnificar a glória de Deus como um telescópio. Esse é o nosso chamado. É olhar para a terra que está lá na frente da história. Ela está grande. É a nossa possessão eterna. É a nossa nova Jerusalém. Cantamos, Débora, eu, meu sogro, minha sogra, numa noite das férias, canções sobre Jerusalém. Meu sogro já está com 89 anos e alternando momentos, mas se lembrou de canções sobre Jerusalém. O que o telescópio, amados, para terminar, é trazer para perto aquilo que é grande. Levante-se, meu querido, levante-se, minha querida, por favor. Há uma promessa de Deus para você. Há uma terra que já foi dada a você. Você vai conquistar com fé. Tenha fé.
As coisas que vão acontecer ao seu entorno, já estão acontecendo, algumas delas vão tentar lhe impedir. É um pecado aqui, é um vacilo ali, é um deslize acolá, uma fraqueza, uma enfermidade, uma dor, uma traição, uma decepção, uma queda, o que seja. Mas não perca os olhos. Ore como Jonathan Edwards: Senhor, mantenha os meus olhos na eternidade. Mantenha os meus olhos na eternidade. Porque como a gente canta aqui na igreja, porque essa terra é minha e nela eu viverei. Não abra mão da sua promessa. Deus, o teu povo nesta noite recebe essa palavra de que há realidades espirituais na tua palavra que vão para muito além do nosso entendimento. Mas o Senhor traz essa realidade para perto de nós, como um telescópio, que consegue ver a Andrômeda, as três